A fala do youtuber Felipe Castanhari tem características fortes de oralidade, que são diferentes das características da variante escrita da língua. Assinale a alternativa que apresenta uma comparação correta. As repetições, porque no meio disso tudo, porque no meio de todo esse sofrimento, são características da escrita e são usadas pelo youtuber para ajudar o leitor a guardar as ideias em sua memória. Vamos lá. Existe uma relação que é o seguinte: sempre que você faz essa ideia, né, de repetição, sempre quando você faz a recorrência, sempre que você repete, é natural que você tenha um efeito didático de memorização. Então, muitas vezes, em relações à analogia, Padre Antônio Vieira, por exemplo, sempre gostava de colocar no início de cada texto, né, em cada período, ele fazia sempre a mesma construção, para realmente melhorar a questão do entendimento da didática e a memorização. Legal? Então, é um efeito didático para as pessoas guardarem isso. Mas o Felipe Castanhari, ele faz, porque no meio disso tudo, no meio de todo esse sofrimento, ele faz isso para as pessoas guardarem as ideias em sua memória? Não. É só um reforço, porque está acontecendo assim, sabe? É um reforço, pura e simplesmente. Isso é típico da linguagem oral, beleza? Então não é para guardar as ideias, tá legal? B. Na fala, precisamos nos direcionar ao ouvinte com expressões do tipo mano, velho, ao passo que a escrita não dispõe de recursos para abordagem direta do leitor. Lógico que sim. Nós temos o vocativo para isso. Leitor, vírgula, observe tal coisa assim, sensado. Ou emprego do pronome de tratamento você, né? Tu. Então, neste caso, a gente tem meios na escrita formal de colocar também essa fala direta com o interlocutor, com o leitor. Tá? Então, aqui falar que não dispõe? Não, dispõe sim. As frases curtas, como meteu bala geral, são típicas da oralidade, sim. E a escrita é o lugar preferencial das frases longas em períodos complexos. A escrita é o lugar preferencial das frases longas. Então, quem escreve prefere frase longa? Nada a ver. Mesmo porque a própria oralidade, pelos vários tons que a gente coloca, muitas vezes a gente acaba colocando esses tons na fala, de certa forma, são frases extensas que a gente coloca. Tá legal? Então, nesse caso, não significa que na escrita a gente vai dar prioridade para uma fala, para a frase longa. Nada a ver. Frase longa é o período complexo. Isso não é o lugar preferencial, né, na escrita. Não tem isso. Letra D. Os verbos do imperativo tais como lembra que estamos fazendo de conta e vamos entender isso, revelam o tratamento que o texto oral dispensa ao ouvinte, enquanto na escrita os imperativos restringem-se à fala de personagens. Não, de maneira alguma. Né? O imperativo ele não se restringe simplesmente à fala de personagem, de maneira alguma. Então, muitas vezes, nós estamos argumentando, estamos exigindo que o leitor tome um posicionamento. Faça isso, faça aquilo. Muitas vezes, em textos instrucionais, que não tem personagens, o autor lança a mão de imperativos. Né? Uma bula de remédio, um texto instrucional vai te ensinar, então, como é que você faz para ligar um computador, por exemplo. Beleza? Então, não se restringe à fala de personagens. Fora. Letra E. Diferentemente da escrita, também não são verbos no imperativo, vamos entender isso, né? Entendamos isso, né? Devemos entender tal coisa. Vamos lá. Até cabe, tá? Até cabe. Diferentemente da escrita, na fala, o uso do que, como articulador, abre um leque variado de interpretações a ser resolvido pelo ouvinte, como em e vocês devem ouvir falar muito sobre a tal guerra na Síria, que estamos o tempo todo na TV e na internet. Cara, essa alternativa é a que a banca queria que você marcasse. Mas olha só, aqui a questão fala sobre variedade linguística e tal. Você viu aqui que basicamente é o seu conhecimento já da parte gramatical que você já tem, tá? Que você já vem estudando, você já tem, mesclando com a interpretação do texto. Basicamente isso.
Então, olha aqui nesse caso, né, o que a questão pede para a gente, tá? Algo bem relevante aqui. Ó. Diferentemente da escrita, na fala, o uso do que como articulador abre um leque variado de interpretações a ser resolvido pelo ouvinte. Então, a fala, ela é mais dinâmica, digamos assim. Então, ela é natural que ela abra um leque maior, dependendo da interpretação do ouvinte. Tá ok? Beleza, continuando aqui então. Então, ele falou especificamente do quê? Como em, vocês devem ouvir falar muito sobre a tal guerra na Síria. Você deve ouvir falar muito que estamos o tempo todo na TV e na internet. Algo assim, concorda comigo? Vocês devem ouvir falar muito sobre a tal guerra na Síria, a qual estamos o tempo todo, estamos o tempo todo na TV e na internet. Ficaria meio estranho também se colocar esse a qual aí, beleza? Então vamos só observar aqui que ele mostra para a gente o seguinte, olha, o que como um articulador abre um leque variado de interpretações a ser resolvido pelo ouvinte. Então, nesse caso aqui, veja que esse que, ele é típico de uma oração subordinada. Então, ele não deveria estar aqui após esse ponto final. E vocês devem ouvir falar muito sobre a tal guerra na Síria. Beleza? E vocês devem ouvir falar muito que estamos o tempo todo na TV e na internet. Então, aqui, primeiro, ó, devem ouvir falar muito isso. Então, aqui o que como condição integrante. Essa é uma primeira interpretação do articulador aí, que naturalmente não estaria aqui iniciando um período, beleza? Ok, mas como é típico da fala, essa parte então da pontuação em si não cabe, né? Beleza, mas vamos lá. E vocês devem ouvir falar muito sobre a tal guerra na Síria. Devem ouvir falar muito sobre a tal guerra na Síria que estamos o tempo todo na TV e na internet. Então, no lugar desse que com valor de pronome relativo, eu poderia também, Terror, entender esse que como uma ideia consecutiva. É falar tanto sobre a guerra na Síria que estamos o tempo todo na TV e na internet. Então esse que aqui também, secundariamente, poderia ter um valor consecutivo, Terror, naquela primeira estrutura colocada, aquela primeira estrutura que a gente coloca na aula de oração subordinada adverbial, que a gente fala sobre a consecutiva. Estudou tanto que, isto é, falar muito sobre a guerra na Síria, que estamos o tempo todo na TV e na internet. Por causa disso, estamos na TV e na internet o tempo todo. Então, a gente consegue entender, há uma múltipla possibilidade aqui. O articulador abre um leque variado de interpretações. Por isso, a alternativa é a que sobrou, é a correta.